Os melhores papers publicados, interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast, com Raniel Spencer, Thiago Biaki e Diogo Bugano. Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio do Clinical Papers Podcast. O tema é tumor de reto. É um trabalho publicado no JAMA, agora em 21 de julho de 2018, cuja primeira autora é a Andrea Sercer, que é oncologista clínica, e o PI do estudo, quer dizer, o mentor do estudo é o Martin Weiser, que é um cirurgião oncológico lá do Memorial. Eu já queria começar falando um pouco do Dr. Martin. Ele é um cirurgião oncológico do grupo de tumor colon-retal do Memorial, em Nova York, né? Um dos braços direitos do Dr. Aguilar, que é o chefe do setor de colon-retal. O Dr. Martin, junto com a Sercer, que tentou descrever exatamente isso, como os pacientes estão sendo tratados do ponto de vista de quimioterapia, de segmento, de estratégia de tratamento dentro do Memorial. E esse estudo em si, ele não tem assim uma pergunta. Esse estudo é bem diferente daquele que a gente discutiu no primeiro episódio, mas não menos importante, e que ele vai descrever como estão sendo tratados os pacientes, de timing de aplicação da quimioterapia, radioterapia e cirurgia para o tumor de reto. Só para fazer uma imagem na cabeça de vocês vão fazer uma conta comigo rápida aqui. Um paciente que chega com tumor de reto hoje, né, localmente avançado, que é o foco do estudo, ou ele é T3 ou T4, ou qualquer N positivo, que tem um risco de recorrência local distante, como é que ele é tratado? Ele chega para você pede o estadiamento, você indica radioquimioterapia, ele faz essa radioquimioterapia que geralmente 5 semanas, 4 a 5 semanas. Depois disso, ele vai para uma cirurgia que vai esperar 8, 10, até 12 semanas, dependendo, né, para a cirurgia. Ele se recupera da cirurgia e depois que ele se recupera da cirurgia, ele começa a fazer um esquema de quimioterapia adjuvante. Ok, mas a taxa de sobrevida global, ela não é tão boa, né? Dependendo do N aí, isso varia, mas uma taxa de sobrevida global que está na margem de 35%, 40%, ou seja, uma recidiva de até 70%, 76%. Então, se a gente pegar um paciente que chegou hoje e vai fazer a quimioterapia adjuvante, isso dá, em média, entre 5 a 6 meses. Né, Tiago? A gente tem 5 a 6 meses sem nenhuma estratégia de quimioterapia eficaz para o tratamento. Isso é uma crítica sobre o tratamento de quimioterapia para câncer de reto. Então, eu tenho acompanhado os trabalhos do Dr. Weiser. Existe uma tentativa de trazer essa quimioterapia para antes, de fazer essa quimioterapia para antes com aquela velha hipótese de que tratar micrometástase precocemente, oferecer quimioterapia precocemente pode melhorar e diminuir a taxa de metástase e melhorar a sobrevida global. E esse aqui é um trabalho que foi focado não nisso, apesar de que quando você lê a introdução, você acha que ele vai responder coisas do tipo sobrevida livre de metástase, sobrevida global, mas esse trabalho com certeza ele está desenhando junto com isso, mas esse trabalho ele foca nesse uso dessa quimioterapia para melhorar a taxa de resposta local também, com o modelo tradicional, que é o que a gente sabe, radioquimioterapia, cirurgia e terapia adjuvante. Tiago, fala um pouco aí da introdução e o que você espera desse paper pra gente. Tema importante, inclusive agora, como a gente está discutindo cada vez mais essa questão de preservação de reto, e esse tipo de estratégia, ela se mostra realmente interessante. Como você bem falou, a gente não vai ver aqui um cálculo estatístico, uma estimativa de N, estimando que tal estratégia seja X% melhor que a outra. Aqui é um estudo muito mais descritivo da experiência do serviço com 2 estratégias de tratamento. A estratégia dita anteriormente como padrão, quimio-radioterapia neoadjuvante, seguida de cirurgia, e a estratégia então que vem nessa crescente, que é o que a gente chama de TNT, o Total Neoadjuvant Treatment, ou seja, oferecer quimioterapia e quimio-radioterapia antes da cirurgia. Fazendo aqui o primeiro adendo, uma das estratégias que está em estudo hoje em dia, inclusive, se você fazer quimioterapia neoadjuvante seguida de radioterapia de curso rápido antes da cirurgia, mas isso não é o escopo do nosso estudo de hoje. O porquê da gente ter essa publicação, acho que uma coisa importante é, a gente já tinha alguns centros fazendo esse tipo de estratégia de tratamento, a gente já tinha, inclusive, a inclusão dessa estratégia em alguns guidelines, como o NCCN, por exemplo, baseado num nível de evidência ainda muito baixo. A gente tinha séries, e acho que talvez uma das maiores
maiores era inclusive uma série do Memorial com 60 e poucos pacientes, 61 pacientes, mostrando que essa era uma estratégia que era factível. Então aqui eu acho que talvez seja uma das primeiras comparações formais, digamos assim, da TNT versus a quimiorradioterapia neoadjuvante. E vamos ver. Vamos ver o que acontece. Eu tentei aqui, forcei a barra um pouco para ver o however, né? Eu sempre falo pro ouvinte que vai na introdução e procura sempre um however, que é o gap, né? Eu anotei aqui que não existe um estudo mais robusto quanto essa terapia, ou mostrando alguma vantagem real, e o therefore, né? Como vai ser feito um estudo descritivo comparando esses dois grupos TNT com radioterapia. Falar um pouco do estudo em si, é um estudo retrospectivo, que eu estava até comentando hoje, que esse estudo, ele vem de um grupo muito confiável, né? Isso é uma coisa importante, é um grupo muito respeitado, né? No mundo inteiro, o grupo do Memorial. Tem um chefe que é extremamente empolgado. Se você conhecer o Dr. Garcia, ele é um cara a 1000 por hora. E tem um banco de dados de coleta prospectiva sensacional, extremamente confiável. Talvez por isso que ele consiga publicar um estudo do ponto de vista metodológico e estatístico fraco numa revista tão boa, porque realmente é um grupo confiável e acompanhando, como eu falei no começo, acompanhando os resultados e essa descrição, isso é vida real, é o que é feito lá no Memorial, é exatamente isso aqui. Isso aqui é um reflexo da realidade do Memorial, é por isso que eu acho que esse estudo tem tanta credibilidade. Lembrar que toda relação de causa e efeito, quando você pega assim, é um estudo retrospectivo, é do banco gigantesco, não sei da onde, mas é um estudo retrospectivo, olha muito com carinho sobre relação causa e efeito, porque não se pode estabelecer relação causa e efeito com estudo retrospectivo. É uma outra coisa que se faz muito, Tiago, em trabalhos, é análise de subgrupo, tentando fazer relação causa e efeito, sabe? A gente no episódio anterior ficou falando sobre cálculo de N, diferença estatística para provar aquela diferença, etc. Aí alguém consegue lá, procurando o dado, massacrando o dado, que é o que a gente fala, achar uma diferença num subgrupo. Aquilo ali é uma inferência, aquilo ali leva a uma pergunta, mas você não pode levar a análise de subgrupo tão a sério para sua vida real. Isso é só um adendo falando sobre método estatístico. Então, o estudo retrospectivo, descritivo, lhe traz ideias, lhe traz esclarecimentos, lhe traz comparações com a sua vida real, e é o que a gente deve trazer, né, desse paper para cá. Ninguém deve mudar a conduta, talvez conduzir com um pouco mais de flexibilidade e maleabilidade os seus pacientes diante dessa doença, mas não que a gente vai mudar a conduta de A para B. Então, o estudo que foi feito de junho de 2009 a março de 2015, né, dentro desse banco tinha 811 pacientes. Os critérios de inclusão foram pacientes com tumor de reto com distância menor que 15 centímetros da borda anal, T3, T4, N0 ou N positivo. Eu faço só um comentário aqui como cirurgião, essa história dos 15 centímetros da borda anal. Não tenha dúvida, 15 centímetros da borda anal, você tem pelo menos uns 4 centímetros, né? Tirando aqueles 2 centímetros do canal anal, você tem pelo menos uns 4, 5 centímetros de reto intraabdominal. E é um caso que não se indica radioterapia. Então já tem um problema aqui de seleção. Se o tumor é muito alto, os pacientes com tumores metastáticos ou recorrentes, tumores fistulizados ou doença inflamatória intestinal, qualquer tratamento prévio, eles foram excluídos do estudo. Tiago, o esquema de quimioterapia, quer comentar um pouco? FOLFOX 6, né, versus com 8 ciclos, Capox, Flox, que foi utilizado. O que você tem para falar sobre isso? Então, Raniel, a ideia desse estudo então é comparar essas duas estratégias, TNT versus quimiorradioterapia isolada ou as duas estratégias em conjunto. Na fase da quimiorradioterapia, então, ele admitia o uso ou de capecitabina oral ou de 5-fluoracil em infusão contínua. E esses pacientes receberiam aí em torno de 50 grays de radioterapia, uma dose, enfim, considerada como bastante aceitável. Tinha uns 45 grays mais o boost. Uma coisa que me chama a atenção nesse estudo, Raniel, é o seguinte, como você bem falou, esse estudo incluiu aí mais de 800 pacientes do banco de dados de tumores de reto localmente avançado. E a gente vai ver que desse banco de dados dele, do Memorial, a gente já tem aí uma parcela razoável de pacientes fazendo TNT, ou seja, realmente é uma estratégia já bastante adotada naquele
centro. Então, esse tipo de estudo retrospectivo, fazendo comparações, digamos, formais entre essas duas estratégias, talvez esse estudo poderia vir de poucos centros no mundo e, sem dúvida, o Memorial é um desses centros. No braço TNT, então, em quimioterapia, antes da quimiorradioterapia, eram admitidas as 3 estratégias de tratamento, ou FOLFOX por 8 ciclos, ou CAPOX ou XELOX por 5 ciclos, ou então FLOX. O racional aqui é que a gente complete de químio, mais químio que junto com a radioterapia, em torno de 6 meses de tratamento sistêmico, como sendo a estratégia de TNT nesse estudo. Vá lá no site você vai conseguir ter o link para o PubMed. Se você tiver acesso pela sua instituição, pelo periódicos, CAPES, alguma coisa, você consegue ter acesso ao paper. Nós não disponibilizaremos papers pelo site, apenas aqueles que são grátis, né, que são free pelo PubMed, mas você pode ter acesso ao link com o abstract do paper, e você pode ver, existe um esquema bem desenhado dos grupos que foi feito nesse estudo. O paciente veio, fez radioquímio, ou fez a químio total com radioquímio, e existia uma conversa. Isso eu digo porque eu vi isso. Fui lá e vi. Então existe uma conversa, olha, não tem mais doença, o toque retal está normal, existe uma conduta de wait and see, de acompanhar, porque existe alguns pacientes, uma taxa de resposta que o tumor não volta a crescer, vamos, o que é que você quer? Que opere de qualquer maneira ou não? Existe uma conversa bem franca com os pacientes, de maneira que a gente vendo aqui no gráfico do estudo, existe um grupo de pacientes, tanto dentro do braço que fez radioquimioterapia mais quimioadjuvante, quanto o braço de TNT, que foram apenas seguidos. A gente vê que o que o autor quer responder, quer dizer, voltando ao que eu falei no começo, a gente está pensando aqui em sobrevida, trazer a quimioterapia e tal, mas ele não fala em nenhum momento nada sobre sobrevida. Ele foca principalmente em recidiva local, nessa estratégia de wait and see, né? Nessa estratégia de quantos pacientes vão recidivar, será que eu trazendo essa quimioterapia para antes eu melhorei a porcentagem de pacientes que não precisam de cirurgia? É um trabalho que é voltado para essa estratégia. Fazendo aí um gancho, Raniel, no paper ele deixa muito bem explicado o que ele chama de resposta completa. Por quê? Porque a gente vai ter um grupo de pacientes que foi submetido à cirurgia e ele chama a resposta completa esse paciente, então, que teve resposta patológica completa, resposta na PES, e vai ter o grupo que, não, como você bem falou, não vai fazer cirurgia. Esse paciente que vai para uma estratégia, então, de ou preservação de reto ou para segmento exclusivo após o tratamento neoadjuvante. Para esses pacientes, ele considerou resposta completa se esse paciente mantiver a resposta clínica completa sustentada ao término de 12 meses. Então, essa comparação que ele faz de resposta completa, ele vai sempre incluir os pacientes que operaram e que não operaram. Esses que não operaram, ele chama de resposta completa quando o paciente fica sem sinal de doença, isso de forma sustentada ao término de 12 meses. Então, já que o autor nos direciona para essa questão de resposta completa ou não, resposta clínica completa ou não, vamos focar nisso daqui para frente nesse paper. Só para dizer dos resultados, então, dos pacientes que fizeram tratamento standard, ou seja, ele veio, fez radioquimioterapia, cirurgia e quimioterapia adjuvante, foram 320. Desses, 296, que dá 92%, fizeram a cirurgia dentro do primeiro ano. Desses pacientes, 296, 92% que fizeram a cirurgia dentro do primeiro ano, 17% tiveram a resposta patológica completa. Esse número é o que existe na literatura, em torno de 20% a resposta patológica completa. Ok. Sobraram ainda 24 pacientes que foram acompanhados no segundo ano, que fizeram a cirurgia no segundo ano. Desses 24 pacientes, que dá os 8% restantes, 19, ou seja, 79% desses 24, tiveram a resposta clínica mantida. Então vamos lá, vou repetir. 320 pacientes. Desses 320 pacientes, 24 não fizeram a cirurgia dentro dos primeiros 12 meses. Desses pacientes, dos 24 que não fizeram a cirurgia dentro dos 12 meses, 19 deles, ou seja, 79% desses 24, tiveram a resposta clínica mantida. Se a gente for ver do total, quer dizer, dos 320, dá 6%. O que o autor quer dizer, e o que o Tiago comentou é, pegando esses 6% dos pacientes com resposta clínica completa mantida, mais esses 17% dos pacientes que tiveram resposta patológica completa mantida, eu posso dizer que nesse grupo, os pacientes de resposta completa contam 23%.
Essa é a conta. Que é isso, mais ou menos, o que a gente vê na literatura. O que a gente sente que o autor quer, o que a gente sente, e o que a gente, você acha que associando quimioterapia, que o braço TNT, quer dizer, que fez essa radioquímio mais a cirurgia toda antes, a gente vai ter um número maior do que esse. Maior do que esse 17 de resposta patológica completa e mais pacientes mantendo a resposta clínica completa. Isso realmente acontece. De 410 pacientes incluídos nesse esquema de total neoadjuvant treatment, 308 foram incluídos. Desses 308, 288 fizeram um esquema de FOLFOX. Ele está tentando limpar aqui a amostra, né? Então, desses que fizeram, 235, ou seja, 76%, fizeram a cirurgia menos de 12 meses. Sabe qual foi a taxa de resposta patológica completa? 18%. Igual, basicamente, a 17%. Mas, os pacientes que tiveram resposta clínica completa e mantiveram isso depois, chega a quase 20%. Ou seja, o número é bem grande em relação a isso. Então, o ganho realmente parece, né? Isso é o que eu estou falando, é uma inferência que a gente faz do estudo, não é um estudo desenhado para isso, mas a impressão que a gente tem é: essa quimioterapia neoadjuvante aumentou a minha taxa de resposta clínica completa mantenedora. E isso, levando em consideração a resposta clínica, foi um ponto positivo desse estratégia de tratamento. Sem dúvida, Raoni, eu concordo contigo. Quando a gente avalia resposta completa, incluindo a patológica e a clínica sustentada, você vê um benefício numérico. A gente não tem uma comparação formal, porque a gente não teve esse cálculo estatístico, é um estudo retrospectivo, mas a gente vê que essa resposta completa vai de 21% para 35%. Só que essa diferença, como você bem comentou, não se deve tanto às custas de resposta patológica completa. Lembrando que, se a gente está avaliando essa ausência de diferença na resposta patológica completa, talvez seja simplesmente pelo fato de que, independente do grupo que o paciente estava, se ele terminou o seu tratamento neoadjuvante e ainda tinha doença no reestadiamento, ou seja, ele não teve resposta clínica completa, esse paciente iria para a cirurgia em ambos os braços e muito provavelmente esse paciente não teria resposta patológica completa. O grande benefício aqui da TNT, e de novo vou reforçar, esse é um estudo retrospectivo, então a gente não teve uma análise estatística formal, mas o aspecto visual, digamos assim, no resultado, o grande benefício parece ser para a gente induzir uma taxa de resposta clínica completa nesses pacientes, ou seja, a taxa de resposta clínica completa com a quimiorradioterapia convencional, digamos assim, ela foi de 5,9%. Já no braço TNT, esse número vai para 21,8%. Então, de novo, se a gente for pensar em estratégias como essa que vem emergindo de tratamento conservador de reto, realmente parece que oferecer mais tratamento para esse paciente aqui, nessa série antes da quimiorradioterapia, parece aumentar a taxa de resposta clínica completa. Tá, vou falar de alguns dados de resultados, alguns dados descritivos, né, algumas coisas que vale a pena pontuar. Os pacientes que fizeram o TNT foram pacientes mais jovens, em média, menores de 65 anos. Esse período, se a gente pegar ao longo dos anos, o autor descreve isso, houve um maior recrutamento para esse braço do TNT, quer dizer, de 2014, 2015, você tem um número bem maior do que nos anos anteriores. No braço TNT, quer dizer, de tratamento neoadjuvante, existe 86% de paciente linfonodo clinicamente positivo. Como eu falei, a grande maioria das cirurgias foram feitas entre 8 e 12 semanas da radioquimioterapia. E um dado importantíssimo é que pacientes que fizeram quimioterapia, 94,7% estavam no braço de TNT, enquanto 78% estavam no braço de quimio e rádio. Eu consegui oferecer essa quimioterapia pensando em sistêmica num número bem mais elevado do que nos braços de quimio-radioterapia mais cirurgia. Do ponto de vista cirúrgico, isso também é um dado muito importante para quem é cirurgião, Tiago. A gente vive isso, que é essa questão da ileostomia. Só para situar, né, os pacientes, eles, quando fazem radioquimioterapia, a gente geralmente, quando faz a cirurgia, a gente faz uma ileostomia de proteção, faz um desvio do trânsito para que as fezes não fiquem passando naquela área de anastomose, que é uma área de risco porque fez a radioterapia. E naturalmente, quando a gente faz a cirurgia mais a ileostomia, o paciente volta para fazer aquela quimio adjuvante, fica todo mundo meio receoso. Existem alguns trabalhos, eu posso até trazer um para vocês aqui, que é esse time de fechar essa ileostomia, né? A gente fica naquela dúvida, eu vou fechar antes, o paciente pode ter alguma complicação e não consegue fazer a quimio, ou eu fecho antes e o paciente faz a quimio, fica com um monte de diarreia, não consegue controlar ali embaixo. Em contrapartida, se eu deixar isso aí, a qualidade de vida do paciente é pior.
ele perde função esfincteriana, e ele pode ter uma diarreia muito pior com a ileostomia. É sempre uma sinuquinha de bico aqui e ali, mas pensando em câncer, pensando em doença sistêmica, a gente termina sempre favorecendo para que o paciente faça logo essa quimioterapia. A gente só fecha a ileostomia depois, que geralmente leva 6 meses. E uma coisa que se mostrou nesse trabalho, se eu conseguir fazer quimioterapia antes, conseguir fazer a radioquimio antes, eu fiz a cirurgia, esse tempo de fechamento de ileostomia foi bem menor do que feito como radioquimio. Só pra você ter uma ideia, foi em termos de dias, foi a mediana, né? 192 versus 89. E isso para a qualidade de vida do paciente é muito importante. Quem é cirurgião entende disso, então eu acho que isso também é um benefício que deve ser computado aqui, colocado em conta. Queria fazer mais um comentário a respeito de algo que você acabou de falar também, Raniel, a diferença entre os braços. Lembrando aqui, diferente do estudo que a gente viu semana passada, a gente não randomizou esses pacientes, então esses braços não necessariamente eles são completamente equiparáveis. E realmente a gente vê uma incidência maior de tumores um pouco mais avançados e de tumores linfonodo positivo no braço que recebeu TNT. Mas a gente tem que lembrar que historicamente, e isso também ocorreu no memório, historicamente se fazia muito mais ultrassom endoscópico como estadiamento desses pacientes com tumor de reto. E agora, mais recentemente, a gente tem feito ressonância magnética. Uma boa ressonância magnética completamente consegue substituir, digamos assim, o ultrassom endoscópico, principalmente em pacientes com tumor de reto localmente avançado. E provavelmente aqui nesse contexto a gente tem uma capacidade de detecção de linfonodo também maior. Se a gente for imaginar que TNT é uma estratégia que vem surgindo mais recentemente, ela vem surgindo também em conjunto com esse aumento do uso de ressonância magnética no estadiamento. Então, naturalmente, o que a gente vê é uma incidência maior, digamos assim, de tumores mais avançados, com linfonodo comprometido no braço que recebeu TNT. A gente já está chegando no final, né, dessa discussão. Eu tenho mais algumas informações que na verdade é um estudo descritivo, então a gente termina comentando essa descrição do autor, né? Uma coisa que foi bem óbvia, Tiago, foi esse maior compliance, então, com a toxicidade que não foi tão grande, a toxicidade muito pelo contrário, foi até baixa, né, desse grupo TNT. A gente conseguiu fechar essa ileostomia de um modo mais precoce. Teve uma taxa de resposta patológica, considerando resposta clínica e patológica alta, né, maior do que aqueles 18%, que foi algo em torno de 36%. Eu confesso que o autor, eu acho que ele queria que esse número fosse ainda maior, mas teve 2 pontos a mais que eu queria acrescentar aqui. A primeira é que essa resposta clínica, né, essa resposta juntando a patológica e a clínica, ela foi maior nos pacientes de estadiamento clínico 2. Você tem ideia, a radioquimio, a gente teve 54% dos pacientes que fez TNT contra 33% que fez radioquimio. E isso gera uma discussão gigante, porque isso é engraçado. Os pacientes que têm linfonodo negativo, né, que são tumores, os tumores menores, a gente quer operar sem radioquimio. E aqui mostrou que a radioquimio tem uma resposta clínica melhor. E isso vai ser uma briga de leões, a gente vai ver muito paper nesse sentido, vai ver muita confusão ainda. Tumor de reto é muito interessante por isso. Se eu botar aqui 4 experts para discutir um caso, cada um vai dar uma opinião, mas o legal, eu acho que o legal para o cirurgião, para quem está nesse serviço, para quem conduz esses casos, é ter todas essas opções em mente e saber trabalhar com elas junto com o paciente, que é isso que eu acho que o Martin Wise faz muito bem lá no Memório, e ele trouxe essa experiência aqui pra gente. E por final, existe um dado aqui interessante que é, mesmo sabendo que 70% dos pacientes recidivam dentro desse primeiro ano, né, quando você opta por seguir, ele teve um número até interessante de recidivas no segundo ano. Chegou a 21% juntando os dois grupos, que não é um número desprezível. E isso chama atenção para que você tem que continuar o segmento, né? Esse segmento, existe também uma discussão sobre como é esse melhor segmento dos pacientes que você não opera, se é com retoscopia, com toque, com ressonância, tem que ter uma equipe especializada, mas enfim, existe um dado interessante que ele mostrou aqui, que 21% dos pacientes que foram seguidos, que se mantiveram com resposta clínica no segundo ano, eles têm uma recidiva. Foi um total de 5 pacientes dentro de um universo de 42. Tiago, é isso. Mostra a vida real, mostra como a coisa é feita, né? Mostra como a ideia está surgindo, essa estratégia ela vem crescendo, muitos grupos vêm adotando, e o que eu levo de experiência clínica e vendo um paper com uma descrição como essa é, coloque ela no seu arsenal.
né? A gente sabe que um paciente que tem condições clínicas não operatórias é muito fácil de você dizer que vai só seguir, mas um paciente jovem que tem uma chance de cura, você fica receoso de seguir, e que eu acho que uma boa conversa com o paciente, você tendo dentro do seu hospital uma reunião multidisciplinar, que ele dê suporte nisso, que ele coloque essa estratégia como um método, né? Que todo mundo esteja ciente, um método de segmento eficaz, um paciente fidedigno, você tem esses resultados que eu acho interessantes, que podem ser bem avaliados e você trazer para o seu dia a dia. Concordo com você, Raniel. Então, pontuando duas coisas do estudo para a gente finalizar aqui, sem dúvida essa foi um levantamento retrospectivo do serviço, não teve uma comparação formal em termos de sobrevida, mas a gente espera que, enfim, em publicações futuras do mesmo grupo a gente consiga ver isso. E outra coisa que a própria primeira autora cita, que também parece ser algo que vem sendo estudado agora pelo grupo, é o impacto de algumas variáveis, por exemplo, enzima de reparo de DNA, para botar um pouco mais de lenha nessa fogueira de discussão aí, se vale a pena intensificar a quimioterapia, fazer TNT se eventualmente esse tumor for instável. Será que a gente vai ter que rediscutir tudo isso de novo, se apesar de a gente saber, enfim, por exemplo, que instabilidade de microsatélite é uma entidade rara, digamos assim, em câncer de reto. Quanto à preservação, concordo com você, eu acho que é uma decisão caso a caso, acho que a arte da medicina está realmente em conversar com o paciente, expor o que a gente tem de evidência e tentar traduzir, digamos, isso para uma pessoa leiga, para a gente em conjunto tomar uma decisão. Mas a gente precisa lembrar que o paciente, quando a gente fala desses estudos de tratamento conservador, não cirúrgico para esse tipo de tumor, a gente está falando de um cenário muito bem controlado de segmento, que muitas vezes não é o que a gente vê na prática. Nem aquele paciente não necessariamente ele vai ter aquela agenda de segmento muito fechadinha como era do estudo. Então acho que cada uma das estratégias tem o seu aspecto positivo e o seu aspecto negativo, e acho que isso precisa ser colocado na mesa. Ok, pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado nessa mais uma semana do Clinical Papers Podcast. Vai lá no site, comenta. Eu sei que tem muito colega que tá doido para falar alguma coisa, um comentário, enriqueça essa conversa. A gente vai tentar trazer essas opiniões e comentar mais a seguir, enriquecer o nosso conhecimento. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é levar para você, é lhe manter atualizado, é lhe manter praticando a boa medicina, que você sabe, né? O Clinical Papers Podcast está aqui toda semana com você. Vai lá no site, participe, dê sua opinião. Muito obrigado, um abraço, até semana que vem. Você ouviu Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.